Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tio Giso. Hoje a gente vai montar um computador. Nós vamos montar aquele computador que eu mostrei no vídeo passado, falando um pouquinho sobre as peças. Essa é uma minissérie que, aliás, a playlist está no cartão aí agora, no cantinho do vídeo, se você quiser dar uma olhadinha para ver do que se trata. Eu falo um pouquinho sobre hardware, sobre cada peça e hoje a gente monta. E eu queria avisar já que eu não me preocupei com a organização dos cabos, porque não é o propósito aqui, porque meus gabinetes velhos que eu posso usar é tudo modelo antigo que não tem organização nenhuma, para dizer bem a verdade, não tem como. Poderia usar algum grampo para organizar pela frente, mas organização de cabo eu acho que é um assunto para outro vídeo. E tá aí, ó, esse computador aqui, ó, que a gente vai montar, tá rodando aqui, ó, com o Windows tudo bonitinho, então a montagem correu tudo certo, pelo menos. Então vamos lá, vamos montar esse computador. Vamos lá, antes de efetivamente começar o vídeo da montagem aqui, eu quero dizer para vocês duas coisas. Primeiro, eu não vou ficar falando sobre especificações técnicas de memória, especificação técnica de processador, megahertz, gigahertz, não vou falar nada disso. Isso aqui é só para montar, tá bom? Eu vou recomendar alguns canais caso você queira saber mais especificações técnicas, como por exemplo Makarov Tecnologia, o Lock Gamer e a GTEC Informática. Tem os canais deles na descrição do vídeo. Eles têm muito mais tempo de experiência com o YouTube, né, fazendo vídeos do que eu. Eles têm acesso a algumas tecnologias que eu não tenho, porque eles trabalham com isso. Apesar da minha experiência, eu nunca tive parceiros, nem fornecedor, nem nada, então eu não tenho acesso a muita tecnologia. Eles já têm muito mais tempo de YouTube do que eu, então eles têm um monte de vídeo falando de um monte de coisa de especificação técnica, e eles têm um conteúdo muito bom. Vai no canal deles se você quiser mais coisa mais específica. Eventualmente eu farei vídeos mais específicos também, mas por enquanto eu tô limitado a isso, que eu tô começando só agora a fazer vídeos sobre hardware. A segunda coisa é que essa é uma montagem bem simples, e essa é uma placa mais antiga, eu tô meio que tentando ficar na realidade brasileira, que hoje tá caro para comprar qualquer coisa, então isso aqui é uma coisa mais próximo do que você encontra normalmente no computador hoje em dia. Então não tem slot M2, eu não tenho um SSD para colocar aqui, não vou colocar, essa placa tem IDE e PCI, que são coisas obsoletas, que simplesmente estão deixando de existir. Em placa atual você não acha mais IDE de jeito nenhum. Tá bom? Então são esses os avisos, vamos começar. E lembre-se sempre, você não pode colocar qualquer processador em qualquer placa-mãe. Tem slots específicos, como por exemplo LGA 1155, LGA 1156, são dois exemplos dos vários que a Intel tem, ou a M4, a M3 e TR4, que são apenas três exemplos dos que a AMD usa. Não tenta colocar qualquer processador em placa-mãe, não esquece. Veja direitinho se a sua placa-mãe aceita o processador que você tem ou que você quer comprar, e vice-versa. Eu vou montar isso aqui na ordem que eu costumo montar um computador. Primeiro, deixando a placa-mãe fora do gabinete, colocando processador, cooler e memória RAM, antes de mais nada. E um avisinho rápido antes de você começar a montar o seu computador. Primeiro, usa pulseira antistática, ou antes de começar a mexer nos eletrônicos, passa a mão no ferro do seu gabinete, no ferro na parte de fora da fonte do computador, para descarregar qualquer eletricidade estática que você tenha carregado no corpo. E não fica sambando com o pé em cima de um tapete enquanto você está construindo o seu computador, porque você pode descarregar a eletricidade estática que seu corpo acumula em algum componente eletrônico aqui e vai estragar ele, ok? Aviso dado, vamos lá. Então eu tenho minha placa-mãe com nada conectado a ela. A primeira coisa que eu vou colocar é o processador. No nosso caso, é um processador simplesinho, i3 540, é um i3 de primeira geração, vai servir para o propósito desse vídeo. Então o que você tem que reparar primeiro de tudo? Aqui no caso de placa-mãe Intel, você vai ver esse mecanismo aqui, né? Se bem que no Threadripper da AMD também tem, mas deixa isso pra lá. Se você tá montando Intel, você vai ver isso aqui. E você tem que lembrar que tem lado certo para colocar o seu processador. Então, se você reparar no seu processador, ele tem duas marquinhas aqui, ó. Uma desse lado e uma desse lado. São meio que buraquinhos, que meio que impedem que você conecte a coisa errado. Mas, de qualquer maneira, existe uma indicação na sua placa-mãe bem nesse pedaço onde você coloca o processador, aqui ó, nessa parte de metal tem uma seta. Essa seta indica a orientação correta do processador. Porque no processador você também tem uma setinha num cantinho, ó, uma setinha dourada. Então se essa seta tá aqui para baixo, quer dizer que eu tenho que colocar a seta do processador aqui para baixo também. Então vai estar aberto assim, você coloca o seu processador bonitinho aqui, não precisa fazer força nem nada, nem mesmo se você pegar
um processador da AMD, que vai ter um monte de pino no próprio processador, ao contrário de processador Intel, que só tem essas coisas aqui chatas e os pinos estão na própria placa-mãe. Em ambos os casos, colocando certinho, você coloca, encaixa, tá certo, tudo bonitinho. O processador da AMD, você vai encaixar os pinos nos buraquinhos do seu slot, e é o tipo de encaixe que a hora que você coloca ele entra naturalmente, sem você precisar fazer força, tá bom? Vamos lá, continuando com o foco na coisa da Intel, a gente tem essa presilha, eu vou chamar de presilha. Então você vai descer essa parte de metal aqui primeiro, desce ela todinha, não põe ela por cima desse parafuso aqui, esse parafuso aqui tem um propósito, tá bom? Você põe ela aqui atrás. Depois disso, você pega essa alavanca, desce, ela vai empurrar essa peça aqui e vai oferecer resistência, mas não fique com medo, empurre e encaixe a alavanca embaixo da pontinha de metal da nossa peça de metal inteira aqui. Pode fazer uns barulhos esquisitos, não tenha medo. Se você ficar com medo, se você achar que o barulho tá estranho, levanta, tira, olha se você encaixou direitinho, depois põe de novo e abaixa. Depois disso eu aplico a pasta térmica. Pera, quase que eu esqueço. Se você comprou um processador, se ele tá novinho em folha, acabou de sair da caixa e ele veio com um cooler já, cooler box, esse cooler já vem com pasta térmica. Dá uma olhadinha embaixo, na parte do dissipador de calor. Geralmente ele vem em 3 faixas de pasta térmica, um treco cinza. Pode ser que venha num padrão diferente, mas se tiver um treco cinza aí, que você vê que parece uma pastinha aí, já é pasta térmica. Então se você acabou de comprar o processador e ele veio com essa pasta térmica, não usa pasta térmica extra, não põe outra pasta térmica, não mistura pasta térmica, usa essa que veio com o processador. No meu caso, eu uso esta pasta térmica Master Gel Maker da Cooler Master. Ah, tio Giz, eu preciso usar essa pasta térmica que você está usando? Não, você não precisa usar esta pasta térmica que eu estou usando. Você pode usar uma pasta térmica mais simples e mais barata. Só não me vai usar pasta térmica de R$ 1,99, pelo amor de Deus. Aí eu vou colocar a pasta térmica em cima do processador, uma gota do tamanho de um grão de arroz cozido. Mais do que ótimo, sobrou um pouco aqui, que saiu que não devia sair. Uma gota do tamanho de um grão de arroz cozido, ou de um feijão cru. Não precisa mais do que isso. Aí nós vamos colocar o cooler. Essa peça aqui é meio complicado explicar para você em questão de como fazer isso de um modo universal. Não tem como, porque o cooler varia pra caramba, tem tudo quanto é formato e jeito de encaixar na placa-mãe. Então eu tô usando o cooler box, que vem com o próprio processador. Esse aqui é facinho de encaixar. Então, pegando esse cooler mesmo como exemplo, o encaixe aqui padrão, você vai ver que ele é feito por umas pernas. Então você tem aqui, ó, uma seta, não sei se dá para enxergar no vídeo, mas é uma seta apontando para cá em sentido anti-horário. Essa é a indicação que a Intel dá de como você pode tirar o seu cooler da placa-mãe. Ou seja, girando para cá é para você desencaixar o cooler, girando para cá é para encaixar. Então sempre gira ao contrário da seta na hora que você for colocar o cooler no seu processador, na sua placa-mãe. Então feito isso, a gente encaixa tudo bonitinho aqui, alinha as pernas do cooler com os buracos e vamos encaixar dessa maneira. Você aperta um canto, você ouviu que deu um clique, isso quer dizer que funcionou. E aí você pega o canto oposto na diagonal do que você fez o primeiro, para não ficar colocando pressão de um lado só da placa-mãe. E termina os outros. Perfeito, o cooler tá encaixado, dá uma verificada, ele não tá cambaleando, joia. Aí você vai encaixar aqui o conector do cooler num lugarzinho que geralmente tá escrito CPU Fan. Deixa eu mostrar aqui pra você, nessa placa-mãe, esse pino aqui tá escrito CPU Fan. É o ventilador do cooler. Não tem como encaixar de jeito errado, porque ele tem perninhas aqui, então você vem, encaixa e pronto, o seu cooler está conectado. Agora a memória RAM. A memória RAM é outra coisa que não tem como você encaixar errado. Por quê? Ela tem um pininho, deixa eu mostrar na própria memória. Ela tem um buraquinho aqui, ó, que divide em duas partes, vamos dizer assim, os conectores, que você vai encaixar certinho aqui. E se você reparar bem, esse buraquinho não tá no meio da placa-mãe, ela tá um pouco pro lado. Isso impede que você conecte a memória de jeito errado, não tem nem como. Então você vai abrir aqui os pininhos da memória
E repara também que os slots são coloridos. Isso é porque tem um negócio que se chama Dual Channel nessa placa-mãe aqui. Existe o Dual Channel, existe o Triple Channel, que não se popularizou muito bem, e o Quad Channel. Quando você tem o Dual Channel, por exemplo, se você colocar só uma memória RAM, assim, ela não vai funcionar com todo o potencial. Se você coloca duas e ativa o Dual Channel, aí as duas funcionam com todo o potencial. Mas você vai ter que olhar no manual da sua placa-mãe para ver quais são os slots que você pode encaixar para ativar o Dual Channel, para usar o Dual Channel direitinho. Geralmente vem colorido, é super fácil de você saber. Então eu vou colocar aqui no azul, nesse caso eu sei que nessa placa-mãe o azul ativa o Dual Channel, e quando você encaixar, ó, deu clique de um lado, deu clique do outro lado. Isso significa que encaixou a memória direitinho. E faço o par para o Dual Channel no outro slot azul também. Clique de um lado, clique de outro lado. Então temos o processador, o cooler e a memória RAM já encaixados bonitinhos, esperando para entrarem num gabinete. Antes da gente colocar a placa-mãe aqui dentro do nosso gabinete, tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. Primeiro de tudo, aqui ó, tem um conector, não é bem conector, é um lugar onde você vai parafusar. É essa peça aqui ó, que encaixa no seu gabinete. Porque desse lado de parafuso ele encaixa aqui no gabinete e do outro lado entra um parafuso. E é aqui ó, se você reparar bem, tem 1, 2, 3, 4 peças dessa aqui no meu gabinete. E esses buracos, você tá vendo vários buracos aqui, são justamente para colocar essas peças aqui. Porque são buracos padrão. Toda placa-mãe tem alguns buracos em alguns lugares desses aqui. Porque é justamente nisso aqui que a gente vai parafusar a nossa placa-mãe. E isso aqui não é à toa. Isso aqui serve também para deixar a placa-mãe fora de contato com a chapa metálica do gabinete. Porque imagina que beleza, esse monte de conexão aqui embaixo da placa-mãe, tudo ligado por uma chapa de metal. Não ia ser muito agradável, né? Você já pode imaginar a caca que ia virar. A segunda coisa, que agora que a gente vai montar, você vai se deparar com esse monte de conector aqui do gabinete. Mas não fique aflito, porque cada um tem o seu nome. Por exemplo, a gente tem aqui o speaker, conexão USB para o USB frontal do gabinete, tem HDD LED, que é a luzinha do seu HD, Reset SW, que é de Reset Switch, por botão Reset, tem Power SW, tem tudo nomeado. Hoje em dia é muito difícil você achar um gabinete que vem com esses cabos e não tem nome neles. E todos esses nomes também estão na sua placa-mãe. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui são os conectores onde vão todos esses pinos. Aqui tá tudo nomeado. Então imagine que isso aqui é um conjunto de 4 linhas. Vê um caderno, uma folha de caderno. Você tem 4 linhas, certo? Nas 4 linhas de cima, você tem 2 fileiras de pinos. E nas 2 linhas de baixo, você tem os nomes. Se a gente numerar, a gente tem linha 1 e 2, que são os pinos, 3 e 4, que são os nomes. E aí é só você combinar assim, todos os nomes que estão na linha 3 são para os pinos da linha 1. Então você vai bater o nome do que está na linha 3 com o nome que está nos conectores do seu gabinete. Da linha 4 a mesma coisa, só que a linha 4 você bate com a linha 2 dos pinos. Isso é um guia básico, não tem como errar, é só você seguir os nomes direitinho. Pode ser que venha um pouquinho diferente, por exemplo, na placa-mãe está escrito Power com todas as letras, mas no conector do gabinete tem só PW. É só um diminutivo para Power. Então isso aqui, na verdade, não tem segredo nenhum. Porque, gente, vou até dar um exemplo aqui para vocês, ó, o reset. O reset aqui nessa placa tá na linha 4, se a gente imaginar aquela folha de caderno que eu fiz. Então eu vou conectar o meu reset na linha 2 dos meus pinos, seguindo a coluna da onde está escrito reset. Então, por exemplo, eu tenho um reset aqui correspondente aos pinos 3 e 4 da linha 2, eu vou pegar o meu reset SW e vou ligar na segunda linha dos pinos, a linha de baixo dos pinos. Vou contar pinos 1, 2, 3, 4, 3 e 4. Conectei. Olha aqui que está alinhado. Você vê reset escrito ali embaixo e seguindo para cima, na mesma coluna, o meu conector Reset SW. Então você faz isso com todos os conectores. Não tem segredo nenhum. É muito fácil. O Power SW, por exemplo, aqui na minha placa-mãe, tá na linha 3, lembrando daquela folha. Ou seja, vai ser na linha 1 dos pinos, seguindo a mesma coluna. Tá na mesma coluna do Reset, só que para cima. Então eu vou na linha 1 e coloco na mesma coluna do Reset. Aqui, ó, tá vendo?
tá encaixado. O reset na linha 2 e o power na linha 1. Tem escrito power na linha 3 e reset na linha 4. Espero que tenha ficado claro essa analogia que eu fiz com a folha de papel. E agora você vai encaixando aqui os pinos conforme você vê os nomes e vai colocando na sua placa-mãe. Vai estar tudo designado na sua placa-mãe. Se não tiver escrito direto na placa-mãe, tem no manual da placa-mãe. Speaker, o LED do HD e o LED do Power. E o USB. Então aqui, na verdade, não está escrito USB, mas você não precisa se preocupar. Aliás, na verdade está escrito assim, ó, está escrito USB aqui. Então você vai saber qual que é. Na dúvida, olha nos pinos embaixo aqui nas entradas. No USB tá faltando um aqui, ó, bem no cantinho. Se fosse de áudio, por exemplo, ia estar faltando um aqui mais para dentro, no meio. Então eu sei que esse aqui é USB, porque tá escrito por conta do layout dos pinos aqui, é só encaixar no USB. Atente-se também a uma questão, os negócios aqui tem lado positivo e negativo. Vai estar indicado na sua placa-mãe o lado positivo e negativo. Terminando esse pedaço, a gente vai colocar o espelho. Nossa, tem um espelho no computador? Tem, mas é isso aqui, ó, não é um espelho de verdade, né, que reflete as coisas. O espelho nada mais é do que uma peça para você encaixar atrás do computador, na qual a placa-mãe vai encaixar para ficar bonitinha assim, ó. Você precisa usar? Não precisa usar, mas é bom porque ele ajuda a evitar de entrar tanto pó dentro. O espelho é de encaixe super fácil. Você vai encaixar aqui, você vê que ele tem, eu não sei como dizer isso, ele tem uns pininhos aqui, dos dois lados, né, nos 4 lados, aliás, e você encaixa ele nesse buraco do seu gabinete. Você só precisa aplicar força. Ele é desajeitado. Essa coisa costuma ser desajeitada, mas aplicando a força direitinho aqui no encaixe ele vai entrar. E aí você coloca a sua placa-mãe, alinha com os parafusos aqui e encaixa no espelho que você acabou de colocar. Agora chegou a hora de parafusar a nossa placa-mãe. Lembra da pecinha que eu mostrei para você que vai ter no gabinete? Então, agora você vai alinhar os buracos da sua placa-mãe com aquelas pecinhas. Então você dá uma olhadinha aqui, por cima mesmo, alinha os buracos bonitinho, já está alinhado aqui. E chegou a hora de parafusar. Então não tem segredo nenhum, você simplesmente pega os parafusos e manda ver. Os parafusos geralmente vêm com o próprio gabinete, tá? Dentro de um saquinho. Tanto os parafusos quanto as pecinhas, a pecinha dourada que eu mostrei, vêm sobressalentes, caso você precise usar mais. Pronto, terminei de parafusar. Minha placa-mãe está firme aqui no gabinete, tranquilinho. E chegou a hora dos outros componentes. Aí o encaixe dos componentes vai depender do seu gabinete. O meu, por exemplo, tem todas as baias aqui no canto. Em alguns gabinetes você não vai ver esse monte de baia, você vai ver baias só aqui na parte de baixo ou aqui na parte de cima só, que muito gabinete vem preparado para aceitar placa de vídeo gigante. Esse aqui tem todas as baias porque o próprio gabinete é gigante, ele aceita placa de vídeo gigantesca, ele é bem espaçoso. Você vai pegar o seu disco rígido, nesse caso aqui é um SATA, você vai colocar ele, vai encaixar, escolhe a baia que você quer encaixar ele, coloca ele e aí verifica se ele não vai atrapalhar nenhum dos encaixes aqui. Por exemplo, colocando meu disco rígido aqui, eu já vi que ele vai ficar muito perto do conector de energia. Pode ser que atrapalhe na hora de colocar os cabos, então na verdade eu vou colocar no de baixo, para ficar um pouco mais longe dos cabos de energia da placa-mãe. Agora é só parafusar. Eu tô parafusando de um lado só porque é questão de demonstração só, tá bom? Você lembra de parafusar de um lado e do outro lado também. Você abre a tampa do gabinete aqui do outro lado e encaixa os parafusos bonitinho do outro lado, tá bom? E agora você deve estar pensando, é hora de colocar os cabos. Não. Ainda tem coisa para colocar. Placa de vídeo. Peguei uma placa de vídeo, essa aqui é velha, é bem velha, é uma 8800 GTS, mas ela representa bem o tamanho da placa de vídeo atualmente, o que a gente encontra geralmente aí, porque ela é bem grandona. Pode ser que você tenha uma placa de vídeo menorzinha, então você simplesmente encaixa aqui no slot PCI Express. E a gente vê que tem mais um problema, porque a placa de vídeo está encostando no disco rígido. Então, ou eu trago ele mais para baixo, ou jogo ele mais para cima para não obstruir os cabos. Eu trouxe o HD bem aqui para baixo, bem na parte de baixo do gabinete, ó, tá? Porque aqui tem os cabos do gabinete, mas não vai atrapalhar mais nada aqui dos componentes. Coloquei a placa de vídeo, tá encaixada bonitinho, vamos parafusar. Perfeito. Um leitor de CD, se você tiver, você encaixa na frente do seu gabinete, dessa maneira, ó, aqui é uma baia de leitor de CD, ou DVD, ou Blu-ray no meu caso, encaixa ele de fora para dentro, alinho com o gabinete aqui e
É só parafusar agora. Lembrando, mais uma vez, eu tô parafusando aqui só de um lado, mas você abre o seu gabinete do outro lado e parafusa lá do outro lado também. Só que é só demonstração. Agora a gente vai encaixar a fonte. Nesse gabinete, a fonte vem na parte de cima. Então a gente vem, coloca a fonte. Lembrando que eu não estou me preocupando com organização de cabo, isso é assunto para outro vídeo. Você coloca a sua fonte e parafusa. Parafusa aqui na parte de trás. Não tem segredo também. Fonte encaixada, hora de colocar os cabos. Agora é uma preocupação porque tem cabo tudo certinho. Esse é o cabo de energia da placa-mãe. Ele é composto de 24 pinos, na verdade 20 e um conector para 4 pinos. Porque tem placa-mãe que é só de 20 pinos. Na verdade, hoje em dia eu nem sei se ainda fabrica placa-mãe só com 20 pinos. Mas enfim, é o tipo de encaixe que não tem como errar. Vem nesse encaixe grandão aqui da placa-mãe, branco que vocês estão vendo. Não tem como errar, inclusive porque ele tem um negócio aqui de clipe e a placa-mãe também tem um lugar onde esse clipe vai encaixar. E os buracos são redondos, quadrados, varia. Então o encaixe é certinho. Não tem como você errar isso aqui. Você bota na placa, faz uma certa pressão e tá encaixado. Em seguida vem a conexão para o CPU, esse aqui que fornece alimentação para o seu processador. Esse aqui é de 4 pinos, mas hoje em dia vem 8 pinos. Então você não se assusta, pode vir de 8 pinos, é só não confundir com o PCI Express, que hoje em dia também tem algumas placas que são de 8 pinos. E você vai achar o encaixe, eu vou ter que virar aqui o gabinete para vocês enxergarem. No meu caso, fica bem aqui, ó, logo embaixo da fonte. Essa é outra coisa que não tem como errar por conta dos pinos quadrados e redondos, numa certa ordem específica, e o negócio aqui de clipe também que tem na placa-mãe. Então é meio impossível de errar esse encaixe. Encaixou esse. Agora tem o encaixe do PCI Express, se você tiver uma placa de vídeo que precisa desse PCI Express, nele vem escrito PCIe, então você encaixa na sua placa de vídeo, também não tem como errar. Mesma coisa, alguns pinos redondos, outros quadrados, é uma coisa meio impossível de errar. Encaixa na placa de vídeo. Pronto. Vamos encaixar agora a parte da alimentação SATA, que são estes encaixes aqui. Veja que ele tem um formato de L, também é meio que impossível você errar. Esses vão no HD e no seu leitor de Blu-ray, DVD, o que tiver aí. Talvez você tenha componentes antigos com esse tipo de encaixe aqui, ó, que é mais redondinho, diferente. Hoje em dia não se usa mais isso aqui, mas pode ser que você tenha um cooler. Olha isso aqui que eu tô mostrando para você é um cooler, que tem esse tipo de encaixe aqui. Nesse caso, isso aqui é um extensor, esse aqui é o macho desse tipo de conector que se conecta da placa-mãe com a fêmea. Você simplesmente encaixa e tá feito. Talvez se você tiver um HD antigo, que ainda é IDE, você tenha esse tipo de conexão aqui, o macho, no próprio HD ou no leitor de DVD que você tiver. Alguns antigos ainda tem essa conexão. E a última coisa que faltou pra gente fazer é conectar os cabos de dados do seu gabinete com o leitor de DVD e o seu HD ou o seu SSD, que olha só, a conexão é em L também, só que é menor do que a conexão de força. Não tem como você errar. Se você colocar de ponta cabeça, ele simplesmente não vai encaixar. Vai achar a conexão na sua placa-mãe. Geralmente ela aparece desse jeito aqui, ó, os conectores SATA em azul, tem vários aqui. Pode aparecer deitado, mas é tudo em forma de L, não tem como errar. E o cabo, um lado você conecta no conector SATA da sua placa-mãe e o outro no HD. Faz a mesma coisa para o seu leitor de DVD, Blu-ray ou whatever que você tiver aí. Você encaixa na placa-mãe e o outro no seu leitor. E essa conexão SATA sempre vai estar logo ao lado da conexão de força SATA também. Os dois em formato de L, não esqueçam disso. E tá pronto, o cabo que sobrar aqui, se você não tiver preocupado com a organização de cabo como eu, você larga lá dentro do gabinete e tá feito. Tá uma zona, porque nesse vídeo eu não tô me preocupando nem um pouco com a organização de cabo, mas tá pronto. Agora a gente liga na tomada e testa. E aí, vamos testar? Liguei na tomada, coloquei a placa de vídeo, né? Liguei a placa de vídeo no monitor e voilá! E tá aí, detectou o processador, a memória, o HD, tudo certinho.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa, na hora de conectar o SATA, eu sei que ficou meio obscuro, porque eu coloquei sem vocês verem eu realmente encaixando. Mas é porque o meu espaço aqui é uma desgraça, meu tripé não vai muito alto, mas eu espero que tenha dado pra entender. Até porque SATA é um negócio que é meio que impossível de você encaixar errado, pelo formato em L. Se você errar, ele simplesmente não encaixa, tá? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí pra ajudar o canal a crescer, compartilha com seus amigos que querem aprender a montar um computador, aceito sugestões. Se você achou que eu fiz algo errado ou podia ter feito alguma coisa melhor, deixa nos comentários. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, e aí quem sabe o YouTube te avisa quando der na telha dele. E a gente se vê no próximo. Aquele abraço e até lá.